Então, já iniciei a gravação. Novamente, boa tarde para vocês. Lembrando, então, né, na semana passada vocês fizeram a apresentação do projeto parcial. A gente gostou bastante, né, do que viu, vocês trabalhando aí no layout, deixando a criatividade também aflorar aí para mexer com as cores, com os componentes, isso é muito bom. Só que, como vocês mesmos verificaram no projeto até então, a gente consegue montar a janela, só que tá sem funcionalidade ainda. A gente não consegue, de fato, fazer, por exemplo, um cadastro. A gente não tá conseguindo ainda definir as ações dos nossos botões. E a gente vai começar a mexer um pouquinho com isso hoje, tá bem? Eu vou voltar para o projeto aqui. E se vocês tiverem algum problema, tiverem alguma dúvida, podem, para quem tiver com o microfone habilitado, podem falar e eu vou retornando um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão para a gente discutir, ok? Deixa eu voltar aqui para o NetBeans, então. Só relembrando que a gente está trabalhando no nosso projeto, que está sendo chamado de projeto piloto aqui, né? No contexto de uma pet shop, para fazer o cadastro de animais e donos. Tem essa ligação também para definir quem é o dono daquele animal, né? Quem é o responsável por aquele animal. E a gente começou, então, definindo primeiro os nossos modelos, já faz um tempinho já, né? Nesse caso, nós temos 3 classes, a classe animal, a classe dono e a classe endereço. E depois disso, depois de definir os atributos, que são os dados que a gente vai armazenar no sistema para cada uma dessas entidades, né? Para cada um desses objetos, e fazer a definição também da visibilidade em privado ou público, definir os métodos também para acesso ou para retorno dos nossos atributos, a gente começou a mexer no layout, tudo bem? Por enquanto, nesse projeto, provavelmente vocês têm um número de classes diferentes aí. Nós temos 3 classes que representam três janelas diferentes. A tela principal, deixa eu voltar para o design aqui, onde nós definimos um menuzinho aqui nessa nossa barra de menu superior, com as opções que a gente está possibilitando que o usuário acesse, tudo bem? E por enquanto nós construímos a janela só relativa a cadastro, que seria o cadastro do dono e o cadastro do animal. Então, aqui eu tenho cadastro do animal e o cadastro do dono, ok? Eu queria só mostrar uma coisinha para vocês na tela de cadastro do animal que eu fiquei devendo para vocês na última aula. Olha só, de uma forma geral, a gente tem utilizado bastante os campos do tipo text field, ou seja, os campos que aceitam um texto sem formatação nenhuma, né? Qualquer tipo de caracteres ali. Só que eu mostrei para vocês também, na última aula, que a gente poderia utilizar outros componentes, como, por exemplo, esse spinner e o combo box também. Tudo bem? Só que eu acabei me esquecendo de como que a gente fazia para fazer a definição do conteúdo dos combo box e também a definição do passo que vai ser alterado aqui, o conteúdo do spinner, qual que é o mínimo, qual que é o máximo. Tudo bem? Eu estava procurando e estava na minha cara aqui mesmo. Se vocês derem uma olhadinha, só para não deixar passar isso, pessoal, aqui do ladinho, tá? Olha só, não tenho selecionado nenhum componente da minha janela. Na verdade, estou selecionando o painel, né? Se eu selecionar esse meu JSpinner, tudo bem? Ele aparece, então, as propriedades aqui desse componente. E dentro das propriedades, aqui no comecinho, tem um que está chamado de model, um certo modelo para esse nosso componente. Tudo bem? Eu vou entrar aqui rapidinho só para mostrar para vocês que a gente consegue definir, fazer algumas configurações com relação a esse componente, ok? Vocês estão lembrados desse componente? Deixa eu colocar para executar para vocês verem qual era o problema, na verdade, que a gente tinha encontrado. Ai, peraí, pessoal, que eu coloquei para executar novamente errado, né? Tem que ser da janelinha principal aqui. Vou colocar para executar. E olha só, nós temos a tela principal. Se eu for no cadastrar animal, ele mostra para mim, então, um campo de texto para preencher o nome do animal, sei lá, vai ser a Lulu aqui. Na idade, a gente definiu um componente que a gente pode clicar para aumentar em uma unidade ou
colocar para baixo, né, a setinha para baixo para diminuir em uma unidade. O problema que a gente encontrou na última aula é, se a gente definisse, na verdade eu já alterei aqui, mas sem a alteração que eu vou mostrar para vocês, ele estava aceitando valores inválidos, valores negativos. Tudo bem? Então, a gente não tem valores para a idade negativo. E a gente consegue, sim, fazer algumas definições nesse componente para fixar que a todo momento a gente vai ter uma opção válida. E outro detalhe também, agora em relação a esse outro componente de tipo, que nesse caso meu aqui está vazio, ou até para dono, aparece item 1, item 2, item 3 e assim por diante. No dono eu não vou mexer ainda. Tudo bem? Porque ele vai depender dos cadastros que vão ser realizados nessa outra tela. Mas em relação ao tipo do animal, se a gente já tem uma lista pré-determinada de valores que podem ser aceitos aqui, a gente consegue configurar também. Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu fechar. Primeiro, né, nesse nosso spinner. Se nas propriedades eu for aqui em Model, vou clicar nos três pontinhos. Ele apresenta para mim uma janelinha de opções onde eu posso definir como que eu quero que esse meu componente se comporte. Tudo bem? Então, eu já sei que, olha, o tipo modelo, né, de dados vai ser um numeral e tem algumas propriedades que a gente pode alterar aqui. Primeira coisa, eu posso definir se esse meu spinner vai trabalhar apenas com inteiros ou vai trabalhar com float, tem outros tipos de dados aqui. Tudo bem? Eu vou fixar como inteiro, ok? E se vocês perceberem aqui, nós temos ainda mais 4 opções. Eu posso definir o valor inicial que vai aparecer nessa minha caixinha. Eu vou mudar aqui para 3, só para a gente ver funcionando. E a gente pode definir também que essa minha caixinha vai ter um valor mínimo. Tudo bem? No caso de idade, eu posso deixar... Seria 1, né? Pelo menos 1 ano, mesmo que não seja completo. Ou, sei lá, vou colocar em 0 aqui. O mínimo que ele aceita é 0. E a gente poderia definir também um máximo. Por exemplo, só para a gente testar também, eu vou colocar em 10. Tudo bem? E esse step size seria o quê? Quando ele clica nesse botãozinho, na setinha para cima ou para baixo, enquanto que eu quero que seja incrementado ou decrementado. Poderia deixar de 2 em 2. Pessoal, já volto aqui e altero para o correto, mas só para a gente verificar. Vou dar um ok aqui. Se vocês perceberem, olha, até no nosso padrão, já foi alterado para 3. E eu vou colocar para executar novamente. Então, tem a minha tela principal. Vou no meu cadastrar animal. E olha só, a minha idade já foi inicializada em 3. Se eu colocar para cima ou para baixo, percebam que agora ele anda de 2 em 2. E quando ele chega no 9, olha só, eu estou clicando para aumentar, mas ele não vai. Por quê? Como esse passo está definido de 2 em 2, e 9 mais 2 vai dar 11, e a gente definiu o máximo como 10, ele não permite essa interação. Tudo bem? E a mesma coisa se eu for diminuindo. Então, posso continuar clicando aqui, ele não vai aceitar um valor diferente. Tudo bem? Ele não vai decrementar mais 2 unidades. Mas vamos colocar correto, né? Vou de novo aqui em Model, vou deixar como inteiro mesmo. O valor inicial vou deixar em 1. O mínimo vou deixar em 0, o máximo não vou deixar máximo. E o step size vou deixar em 1. Então, ele vai sempre decrementando ou incrementando em uma unidade. Tudo bem? Ok? E deixa eu colocar novamente para rodar só para a gente testar. Cadastrar animal. Se eu diminuir, ele ainda aceita o 0, mas não vai menos do que isso. E a gente pode ir aumentando. Como não foi definido um máximo, ele permite que eu aumente infinito. Vai que eu tenho uma tartaruga aqui, né? Aí pode ter, são vários anos de vida aí. Deixa eu só voltar para ver se vocês têm alguma dor. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Pode ser interessante, né, para vocês utilizarem. Nada nos impediria também, pessoal, de utilizar como float. Deixa eu ver aqui, model. Se ao invés, né, ainda é numeral, mas se eu quisesse, por exemplo, um float, posso, eu acho que eu consigo até colocar de 0,5, por exemplo.
Vamos ver como que ele vai ficar. Quando a gente está trabalhando com float, são valores picados, né? Opa! Animal e... na verdade, será que é o vírgula? Deixa eu verificar aqui. Mínimo 0 é float 0,5, ok? E 0,5, ok. Vamos verificar aqui. Aí tem que ir fazendo uns testes mesmo, né? Porque vai depender da necessidade aí de vocês. Agora sim. Ele vai de 0,5 em 0,5, tanto para mais quanto para menos. Tudo bem? Já identifica isso automaticamente. Novamente, vou deixar como inteiro mesmo, porque a idade eu acho que não faz muito sentido a gente deixar de valores picados, né? Valores decimais aí. E a gente já vai para os botões, pessoal. Deixa eu só mostrar isso, porque eu acho que pode ser interessante também. Olha só. Ficou faltando também, na última aula, para a gente definir como povoar esses combo box, né? Então, olha só. Mesma forma de alteração do nosso spinner. Vou selecionar o meu combo box. Nas propriedades desse componente, eu tenho aqui também uma opção model. Vou clicar nos 3 pontinhos e olha só, ele já abre para mim uma janelinha onde eu posso aqui adicionar quais são as opções que eu quero que apareça naquele combo box, naquela caixinha suspensa. Então, se por exemplo, meu pet shop só trabalha com cachorro, gato, vai ter um hamster aí também, eu vou colocar, não sei o que mais, de bichinho de estimação, vou deixar essas 3. E vou dar um ok aqui. Tudo bem? Vou de novo colocar para executar e cadastrar animal. Olha só, ele apresenta as 3 opções para mim. Vocês percebem, se a gente até fizer fazer um paralelo com o que a gente estava fazendo em C, se vocês se recordarem um pouquinho, quando a gente estava trabalhando com apenas a escrita, né, só de forma textual, a gente precisava fazer algumas validações com o usuário. Vocês percebem que a gente está fazendo uma validação agora aqui? Eu estou, na verdade, colocando só as opções que eu aceito e eu impossibilito que o usuário escolha alguma coisa diferente do que eu espero. Tudo bem? E, novamente, um detalhe. O dono ele vai acabar funcionando nesse mesmo formato. Só que, vocês concordam comigo que não tem como eu já colocar os donos aqui? Por quê? Se eu selecionar esse meu item, vou de novo lá no model, tá com item, se eu colocar aqui, olha, o dono pode ser a Joyce, a dona pode ser o Rafael, pode ser, sei lá, a Ana e pode ser o João. Ele vai funcionar. Deixa eu colocar novamente para executar. Executando, animal. Olha só, ele mostra para mim as 4 opções que eu defini ali. Então, posso escolher que o dono é a Joyce, é dono de um hamster e colocar alguma observação aqui. Observação. Que vai ser dono do Lulu mesmo. Eu vou deixar um cachorrinho, são mais dos cachorrinhos. E, maravilha. Só que, e se eu vou lá no meu cadastro de dono, coloco que agora eu tenho o dono José. A gente tá precisando limpar esses campos, né? A gente já faz isso. Se eu colocar, mesmo depois de definir a ação do botão cadastrar, quando eu voltar na tela de cadastro do dono, vão continuar as mesmas opções, porque tá fixo. Tudo bem? A gente definiu que aqui dentro, eu só tenho essas opções bem definidas. E não é isso que a gente quer. Esse nosso componente vai depender de uma lista de donos que a gente vai construindo conforme a gente for cadastrando os nossos donos no sistema. Percebe? Perdão. Vocês percebem essa interação? Eu preciso do cadastro de um dono para conseguir povoar, né, a listagem de donos que eu tenho disponível para fazer a ligação com um animal. Sem esse cadastro, eu não consigo fazer, eu tenho até que impossibilitar o cadastro, né?
Se a gente está trabalhando no esquema de que nenhum animal fica sem dono, então eu dependo do cadastro de dono para então fazer o cadastro de animal. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida até agora? Maravilha. Deixa eu mostrar então uma outra coisa que eu lembrei agora aqui, que acho que foram as meninas, eu não lembro quem que tinha perguntado se era possível colocar a imagem na tela. Deixa eu ver se eu já tenho uma imagem aqui, que eu tava fazendo uns testezinhos para mostrar para vocês exatamente isso. Cadê? A gente constrói aqui. Então vamos lá. Olha só. A gente consegue sim colocar imagem no nosso projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na minha tela principal. Vou voltar aqui na minha tela principal. Eu tenho o menuzinho, tudo bem? Só que se eu quisesse, por exemplo, colocar não sei, uma imagem no fundo aqui, tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês. Vou só aumentar um pouquinho e eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa minha janela, que eu só tenho então, né, se eu olhar aqui do ladinho, eu tenho uma janela que é o JFrame, depois a gente colocou um menu bar aqui, e nós temos os vários menuzinhos, né, então o menu cadastrar, depois o editar, listar informações. Eu vou fazer o seguinte agora aqui, eu vou começar a trabalhar com a minha paletinha de componentes, e eu vou adicionar primeiro um painel. Vou aumentar um pouquinho aqui e vou fazer o seguinte, esse meu painel não vai ter quase nada. Eu vou adicionar apenas um label, que é até o que eu tinha falado com vocês na semana passada. A gente está acostumado a trabalhar com label só num sentido textual, que foi o que a gente fez, por exemplo, aqui. Eu tenho um label nome, um label CPF, um label, que são os rótulos, né? Nome, CPF, RG e assim por diante. Mas nada me impede de, ao invés de colocar um texto dentro desse rótulo, colocar uma imagem. Tudo bem? Só que antes eu preciso da imagem, né? Eu tinha pego uma... Ah, eu tenho mesmo, uma imagem aqui. Então, deixa eu voltar no projeto. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Se vocês perceberem, a gente está sempre trabalhando na abinha projetos aqui. Tudo bem? Só que eu vou mudar um pouquinho. Ao invés de colocar em projetos, eu vou na segunda abinha que é de arquivos, de files. Ok? Dentro do meu pacotinho SRC, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar um new folder. Estou criando uma nova pasta. E vou chamar de IMG, de imagens. Pode ser imagens. Tudo bem? Então, eu tenho uma nova pasta. Não está representando de fato um novo pacotinho no meu projeto, mas eu tenho uma pastinha ali. Todas as imagens que eu queira adicionar no meu projeto, eu vou deixar dentro dessa pasta só para ficar mais organizado, ok? E vou finalizar. Se vocês perceberem, olha só, eu tenho uma pastinha vazia aqui, tenho minhas imagens. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer de uma forma bem de boa mesmo. Eu tenho uma imagem aqui na minha área de trabalho, eu vou dar um Ctrl C, pessoal, um Ctrl C, e vou no meu projeto, botão direito, e vou colar. Tá aqui a minha imagem. Tudo bem? Nada me impede também de abrir o meu sistema de arquivos, vou navegar até a pasta do meu NetBeans, tá? Em documentos, eu tenho aqui os meus NetBeans Projects, tenho o meu projeto piloto, dentro de SRC, eu poderia criar até na mão aqui, né? Uma pastinha imagens, e olha só, a minha imagem tá aqui dentro. Tudo bem? Então, o primeiro passo seria o quê? Se a gente vai trabalhar com alguma imagem dentro do projeto, antes de qualquer coisa, essa imagem precisa estar disponível para a gente fazer uma certa associação. Tudo bem? Independente do componente que a gente vai colocar. E aí, vou voltar no projeto, o que eu vou fazer? Vou selecionar o meu label e vou agora para as minhas propriedades. Vou só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de a gente visualizar.
Nós estávamos trabalhando aqui com um texto, tanto que se eu mudar aqui, olha, vai aparecer uma imagem. Olha só, o texto é alterado, só que eu não quero texto, então eu vou apagar. E se a gente perceber um pouquinho, duas opções para cima, eu tenho a opção de ícone. Tudo bem? Eu tenho o icon aqui. Vou selecionar os meus 3 pontinhos e olha só, ele apresenta para mim uma janelinha para eu navegar e direcionar. Olha, eu quero que aqui seja colocado uma imagem, mas onde está essa imagem? Vou navegar nas minhas telinhas, então, olha só, criei o meu pacotinho lá, né? A minha pastinha, perdão, imagens. E dentro dessa pastinha, eu vou selecionar, olha, a minha imagem pet.png. Ok. E vou dar um ok. Pronto. Tá a minha imagem ali. Deixa eu colocar. Ficou meio... Não tá muito regulado o tamanho aqui, né? Mas aí isso a gente tem que... Pra mim, pessoal, é uma dificuldade, porque eu sou péssima com essa questão de layout, né? Vocês provavelmente vão arrasar nisso. Olha só. Tem uma imagem. Tudo bem, até o print foi terrível, né? Que veio com um símbolozinho aqui, mas é só para mostrar para vocês. Nada impede também que, por exemplo, no painel Cadastro Dono, a gente poderia colocar um ícone até mesmo nos botõezinhos. Se vocês perceberem, olha, cliquei no meu botão, além do texto, ele apresenta para mim um ícone, uma opção de ligar com o ícone. E é a mesma coisa, vou clicar nos 3 pontinhos ali de opções e a gente pode navegar onde está a nossa imagem e selecionar a imagem. É que não vai fazer muito sentido, né, colocar essa imagem gigantesca ali. Aí é até legal que vocês podem, de novo, usar a criatividade. Tem alguns sites que oferecem alguns íconezinhos para botões mesmo, de forma gratuita. Então, vocês podem pegar, utilizem isso, fica legal, os iconezinhos. E outra coisa, deixa eu mostrar para vocês um outro detalhe na tela principal ainda. Eu não preciso trabalhar apenas com um ícone aqui, eu poderia deixar um texto também. Texto da imagem. Tudo bem? Mas não vou fazer isso, né? Daí a gente pode ir colocando componentes diferentes, até mesmo pra gente posicionar onde eu quero. Se eu quisesse, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho essa minha janela. Além da imagem, eu quero também, deixa eu navegar nos meus componentes. São de uma tela maior para trabalhar aqui. Se eu quisesse colocar um label aqui, com o nome, né, da minha pet shop, posso ir. Aí é questão de criatividade no layout mesmo. Pet shop, eu acho que é da Lili que a gente estava colocando. Se eu quisesse colocar, não sei, né, modificar cor, enfim, a gente pode fazer o que quiser aqui. Ainda mais quando a gente é bom nisso, quando nós somos bons, né, porque olha só, a gente consegue fazer essas composições. Então, vou deixar aí para vocês utilizarem a criatividade de vocês. Não tomem o exemplo da professora aí como parâmetro, porque como essa coisa de layout não é muito comigo, eu sou muito quadrada. Tudo bem até aqui? Reconheço as minhas limitações. Tranquilo até aqui, pessoal? Maravilha. Então, vamos colocar ações nesses botões, então, por fim, né? Que tá difícil. Olha só, vou voltar novamente no nosso projeto, vou deixar um pouquinho a tela principal de lado e vou no meu cadastro de dono. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, deixa eu só tirar esses textos, porque tá feio, né? A gente entra na tela e fica aparecendo essa text field 1, text field 2, text field 3, vamos lá. Rapidinho. Prontinho. Tem o nosso layout aqui. Tudo bem? O que nós precisamos fazer?
quando a gente coloca para ser executado o nosso projeto, ele possibilita que na tela de cadastro do dono, realmente a gente digite aqui, olha, o nome é Joyce, o CPF é 123 e tá, traço 2, tem o RG, tem a rua, tem o número, tem o bairro, tem a cidade. Tudo bem? Só que depois de a gente preencher os dados, a gente clica várias vezes aqui no nosso botãozinho limpar ou ainda no nosso botãozinho cadastrar, nada acontece. Tudo bem? O que nós precisamos fazer? A gente precisa associar algumas ações, na verdade, algumas ações específicas para cada um desses botões. Por quê? Quando eu clicar aqui, eu quero que alguma coisa aconteça. E quando eu clicar aqui, eu quero também que alguma coisa aconteça. Tudo bem? Primeiro passo, então, né? A gente precisa associar alguma ação, algum evento com esses nossos botões. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou começar com o limpar. Se eu quero associar alguma ação, eu sempre associo alguma ação a alguma coisa. Antes de qualquer coisa, eu seleciono o componente que eu vou fazer a associação da ação. Cliquei aqui no meu botão limpar. Tudo bem? Tá sendo mostrado para mim as propriedades, só que agora eu quero associar um evento a esse botão. Então, eu vou clicar aqui nessa minha outra opção de eventos. Tudo bem? E olha o que a gente vai fazer aqui. Na primeira opção já, que é chamado de Action Performance, ou seja, uma ação, como se fosse uma ação de performance, né? O que vai acontecer quando um evento associado a esse botão for disparado? Em outras palavras, quando ele reconhecer que um clique foi dado naquele componente, é através da ação que a gente vai especificar aqui que ele vai executar alguma funcionalidade. Tudo bem? Vou clicar aqui então nos meus 3 botõezinhos e se vocês perceberem, eles têm aqui já uma listagem, né, de handlers, como se fosse de lidar, nossa, manusear isso, a palavra, vocês podem até me ajudar, mas fugiu a tradução aí. Mas é o quê? Como que ele lidar, né? Como que ele vai lidar com essa ação? E se vocês perceberem aqui, tá um nome feio, né? JButton 1 Action Performance, é um nome padrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar vou dar um rename aqui. Eu vou chamar de ação BT de botão limpar. Por que isso? Quando a gente for para o código, a gente consegue identificar que aquela ação está tratando da ação vinculada com o botão limpar. Tudo bem? E vou dar um OK aqui. Tudo bem? Parece que não aconteceu nada, de fato não aconteceu nada. A gente já vai especificar o que acontece. Só para a gente não perder o fio da meada, eu vou fazer a mesma coisa com o meu botão cadastrar. Então, selecionei o meu componente. Se tiver nas propriedades, a gente muda para eventos. E aqui no meu Action Performance, esse nem tem nada, né? Olha, none. Vou clicar então aqui nos meus 3 pontinhos e vou adicionar a minha ação do meu botão cadastrar. Tudo bem? Dei um OK, OK de novo. E olha só, a gente estava no design. Nós estávamos mexendo no layout, apesar de estar associando eventos. Eu vou para o meu source, que ele vai mostrar para mim o código que está sendo gerado de todas essas manipulações que a gente está fazendo na tela, né? Montar a janelinha bonitinho. E olha só, deixa eu mostrar para vocês, até a gente já viu um pouquinho disso, mas para a gente entender melhor. Essa nossa janela, que a gente está trabalhando nesse clique e arrasta, ele gera um código. Tudo bem? Cada um desses componentes tem uma classe que representa cada um dos componentes. E é justamente esses componentes que a gente está utilizando. Então, primeira coisa, quando a gente foi criar esse nosso painel cadastro dono, se vocês lembrarem das aulas anteriores, a gente clicou com o botão direito em telas, fomos em New e criamos um JPanel Form, ou seja, um formulário através de um painel, que é representado por um JPanel.
Se eu voltar aqui no Source, olha só, Public Class, não é estranho isso pra gente, né? É uma classe que tem o nome Painel Cadastro Dono, que foi justamente o nome que a gente especificou lá no nosso JPainel Forms. E olha o que tem uma palavrinha diferente aqui. Extends. Extends javax.swing.jpainel. O que significa isso? Dentro da orientação a objetos, nós temos relacionamentos entre classes. Tudo bem? Um dos relacionamentos que a gente até viu no nosso modelo é quando a gente utiliza uma classe para compor outra. Que foi o que aconteceu, deixa eu mostrar para vocês, entre endereço e dono. A gente criou uma classe endereço e dentro da nossa classe endereço, nós estamos utilizando. Tudo bem? De novo, a gente fez até um paralelo com estruturas das structs que utilizavam como campo outras structs. Esse é um tipo de relacionamento entre classes. Mas existe outras, né? Existem outras relações. Uma dessas outras relações, que vocês, quando vocês forem aprofundar os estudos na orientação a objetos, aparece bastante, que é a relação de herança. O que vem a ser essa relação de herança? É quando a gente reaproveita um certo modelo, uma certa classe, para definir ou uma outra classe que tem praticamente as mesmas características, mas pode conter outras. Em outras palavras, pessoal, lembram quando a gente teve a primeira aula de interface de Java mesmo? Que eu falei para vocês, olha, o que é um JFrame? É a estrutura da nossa janela. Vocês concordam comigo que se eu estou aqui com o NetBeans aberto, vou abrir outra janelinha aqui, por exemplo, de desenvolvimento do Eclipse. Melhor ainda, do CodeBlocks, que a gente já está acostumado. Esse eu não quero, do CodeBlocks. Vocês percebem que nós temos uma mesma estruturação de janela? Tem ali as nossas funçõezinhas de minimizar, maximizar, fechar. Tem o nome do nosso programa. Tem também aqui os nossos componentes, né? Uma barrinha de menu escrita, depois com os ícones. E olha só, vou para o NetBeans agora. Tem a mesma estrutura? Então, tem um certo padrão dessas nossas janelas. E daí, outro detalhe. É necessário a gente ficar montando do zero, de novo, um componente quadradinho, que no final tem como se fosse um menuzinho de minimizar, depois um outro símbolozinho de maximizar, o xizinho de fechar? Não. É como se a gente montasse uma base, o que seria a base de uma janela. Só que a forma como ela vai ser construída pode diferir. Está diferindo um pouquinho, né, do NetBeans e do CodeBlocks, mas tem uma estrutura padrão. Quando nós estamos utilizando esse conceito de, olha, eu vou utilizar o padrão, a base que já está pronta, mas em cima dessa base eu vou fazer algumas modificações, eu vou colocar uma coisinha diferente, eu posso até modificar alguma coisa que já vem pré-determinado. A gente pode utilizar essa relação de herança. Eu estou utilizando, nesse caso, todo o padrão que já foi definido de um painel, só que eu estou fazendo as minhas configurações específicas nessa minha classe painel cadastro dono. Tudo bem? Deixa eu voltar. Na verdade, deixa eu fechar o CodeBlocks e voltar para falar com vocês em outra janela aqui. Tudo bem? Uma relação de herança, a gente diz bastante que é o quê? Nós temos uma classe geral, que ela tem as características gerais, e a partir do geral a gente pode criar um específico, dentro das preferências, dentro das necessidades que nós temos. Tudo bem? Isso não acontece apenas com componentes gráficos. A gente pode utilizar a herança com classes do modelo, a gente vai ver também dentro do controle, mas existe essa possibilidade. Ok? Então, deixa eu voltar. Primeiro, então, aqui na nossa codificação, o nosso painel cadastro dono é uma especialização do JPainel, do nosso painel, e dentro desse painel, como no próprio design sugere, nós temos vários componentes aqui dentro.
Cadê? Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho um JLabel 1, daí são os nomes padrões, né, que a gente vai, que o próprio NetBeans vai criando pra gente. Mas ele já sabe, ele já tá ensinadinho aqui que pra que esse meu componente? Deixa eu ver se é o label 1. Cadê o nome dele? Não é isso que eu quero. Opa. É o JLabel 1. O JLabel 1 a gente escolheu que era um label, era um rótulo, certo? Para que ele exista de fato dentro da construção da nossa janela, pelo paradigma, né, por todo o funcionamento de Java sendo orientado a objetos, a gente precisava do que? Olha, fazer a inicialização. Se não tem inicialização, ele não existe de fato. Tudo bem? Então, olha, o que está acontecendo para todos os nossos labels? Label 1, new. Esse javax.swing.jlabel é o seguinte, nós temos um pacotão que é do Java. Dentro do Java, nós temos um pacote que tem o nome de swing, que são os componentes gráficos desse pacotinho. Existem outros também. E dentro desse pacote, que está dentro desse outro maior, nós temos o componente, uma classe que representa um rótulo, que tem o nome de JLabel. As inicializações. A mesma coisa para o text field. Tudo bem? Então, olha só, aqui é JLabel, aqui é o text field. A mesma coisa para os nossos botões. JLabel, JTextField e JButton. Se vocês perceberem, todos os componentes gráficos dessa classe, desse pacote Swing, começam com um jotinha, né? JFrame, JPainter, JButton, JLabel, JTextField, JTextArea, tem vários. Tudo bem? Então, aqui, olha, a inicialização. Depois da inicialização, olha o que está acontecendo aqui dos nossos labels. Todo nome que a gente foi colocando de uma forma gráfica, que olha, esse label é nome, esse label é CPF, esse é RG, rua, número, bairro e cidade. Olha o que ele está fazendo. Ó, de novo, pessoal, é legal a gente ver isso, porque olha a importância da padronização no código. Do meu label JLabel 1, eu estou modificando, então é 7. Modificando o quê? O texto que está como conteúdo. E para quê? Para qual conteúdo que eu quero? Para nome, para esse primeiro. E para o segundo, CPF. Os métodos, ou seja, as funções que estão sendo chamadas não mudam. O que muda é o quê? O conteúdo de cada um. Um é nome, o outro é CPF, o outro é RG e assim por diante. Tudo bem? Mas vamos lá, né? Olha só o que a gente acabou de fazer também. Cadê? Do nosso JButton 1, nós mudamos, né, setText para limpar. Maravilha. Aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse daqui. É um método. Tudo bem? Então, do meu JButton 1, nós estamos adicionando um listening, um action listening. O que significa isso? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, esse componente, ele precisa ter um sinalizador de ação. Ele precisa ter um disparador de ação. Tudo bem? Deixa eu mostrar só uma coisa diferente para vocês, né? Por que alguns componentes precisam desse gerenciador e outros não? Quando a gente está, por exemplo, no cadastro de dono, se eu clicar aqui dentro do meu text field de nome, precisa acontecer alguma coisa? Não precisa, né? Só tá o cursor piscando aqui, mas assim, ele não está fazendo nada diferente do que está funcionando na tela. Se eu clicar, por exemplo, em cima de CPF aqui do label, não acontece nada. Mas, quando eu clicar no limpar ou no cadastrar, que é um botão, tem que ser disparada alguma ação. Tudo bem? Então, os meus botões aqui específicos que têm uma ação vinculada, eles estão adicionando que ó, são ouvidores de ação. Está dizendo que, olha, quando clicar ali, você dispara uma ação. E qual ação vai estar vinculada? Olha o nomezinho que a gente tem aqui, ação BT limpar. Vai ser esse evento, vai ser esse método que vai ser chamado. Tudo bem? E se eu continuar rodando aqui para baixo,
Deixa eu só encontrar. Olha só, tem um métodozinho com o nome que a gente especificou e vai ser aqui dentro que a gente vai especificar o quê? Especificar as ações que vão ser executadas quando for clicado no botão limpar. Tudo bem? Só para a gente ver funcionando, eu vou colocar o seguinte. Existe, é até bom para apresentar para vocês. Existe uma classe, né, um componente, uma classezinha dentro de Java que a gente consegue mostrar umas janelinhas de tipo pop-up. Tudo bem? E o nome dessa classe é JOptionPane. Tudo bem? É uma janelinha, um painelzinho de opções. Ok? Deixa eu só adicionar ela. Não tá precisando não. Do JOptionPane, eu vou chamar uma janelinha específica. Então, eu vou colocar um ponto aqui e ele mostra para mim várias opções. E eu tenho que, olha só, eu quero mostrar o Show Message Dialog. É um método. Olha só. Tem uma classe que chama JOptionPane. Nessa classe, vinculada a essa classe, existe um método que mostra para mim uma caixinha de diálogo, uma caixinha de mensagem. Tudo bem? E, deixa eu ver, eu não lembro qual que é a ordem dos métodos. Tá. E eu vou usar ela numa forma meio que padrão. Eu vou dizer que, olha, ela não está vinculado a nenhum componente, por isso nulo. E aqui eu vou colocar uma mensagem que eu quero que apareça. Tudo bem? Vou colocar aqui, olha, ação vinculada ao botão limpar. É só para a gente ver que realmente está funcionando. Tudo bem? Eu poderia fazer a mesma coisa, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, do método que a gente definiu para o nosso botão cadastrar, que está aqui embaixo. Tudo bem? Então, olha, eu tenho private void, então é um método privado, só está sendo utilizado dentro da classe, não retorna nada, e ele tem o nome de ação botão cadastrar. Aqui dentro, da mesma forma, a gente vai especificar as ações que vão ser executadas quando for clicado no botão cadastrar agora. Eu vou dar um Ctrl+V, de novo, né, um JOptionPane, ponto, Show Message Dialog, ou seja, a partir dessa classe, chama um método que apresenta uma caixinha de mensagem. Essa caixinha não vai estar vinculado a nenhuma janela específica, tudo bem? E aqui eu vou colocar aqui a ação vinculada ao botão cadastrar, só para a gente ver funcionando. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo até aqui, pessoal? Foram várias informações, mas está dando para acompanhar? Maravilha, obrigada, Maria Vitória. Se caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês não ficou muito claro algum ponto, por favor, me parem. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui. Vou colocar novamente para executar, só para a gente ver o que está acontecendo, né? Olha só, por enquanto nada de diferente, né? Tem a tela principal do meu sistema e vou para o meu cadastrador, ok? E se eu clicar agora no meu botão limpar, olha o que aparece. Ação vinculada ao botão limpar, ok? E se eu colocar agora no cadastrar? Ação vinculada ao botão cadastrar. É claro que por enquanto a gente não está de fato tratando a ação que tem que ser executada pelos botões, mas vocês percebem que a gente já está encontrando uma forma de, olha, disparou. Antes não estava disparando nada, agora está disparando alguma coisa. Só isso é alguma coisa que a gente não fez direito ainda. Tudo bem? Eu vou deixar essas mensagens aqui, por enquanto, só para a gente ver que está funcionando. Ok? E vamos agora fazer o botão limpar de vez, né? Só que eu queria mostrar outro detalhe para vocês, só para a gente ver o que nós estamos fazendo. Olha só. Primeira coisa, quando eu clico no botão limpar,
Primeiro, o que vocês esperam que aconteça quando a gente clicar no botão limpar? Vamos lá, que vocês estão muito quietinhos. Clicamos no botão limpar, o que tem que acontecer? Que limpe, exatamente, Aline. E muito obrigada pelo todos. Que limpe e que limpe todos os campos, certo? Só que olha só, nós temos vários. Vocês percebem que é necessário, nesse caso, a gente identificar qual que é o campo de cada coisa? Porque olha só, isso é um text field. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. A gente precisa de, inicialmente, ter alguma forma de identificar que esse é o text field do nome, esse é o text field do CPF, esse do RG e assim por diante. Então, a primeira coisa, antes da gente começar a mexer no botão limpar, que na verdade está associado, mas só para a gente fazer bonitinho, vou fazer o seguinte, vamos dar uns nomes mais apropriados aqui. Por quê? Eu vou clicar com o botão direito aqui e eu tenho uma opção de, olha, change, para mudar o nome da variável. Tudo bem? Vou clicar. Olha o nome que aparece. E aí, fere até uma coisa que a gente discutia, que era, olha, vamos dar nomes significativos para as nossas variáveis. Por quê? Olha só o problema que acontece. Eu vou voltar só um minutinho aqui no nosso código, que a gente até já viu. Olha só, os nossos text fields foram definidos aqui. Como que eu vou saber que o text field 1 é do nome, o do 2 é do CPF? Vocês percebem que a possibilidade de a gente errar, de pegar um dado errado, limpar um dado errado, é maior? Então, vamos fazer bonito, né? Eu vou clicar aqui no meu nome, vou colocar para mudar o nome do texto e vou fazer o seguinte. Eu vou padronizar para mim que todas as variáveis que são do tipo campo de texto, que tem o identificador, que é do tipo classe text field, eu vou começar com txt. Só que esse vai ser o meu txt nome. Tudo bem? Percebem que eu estou padronizando uma certa codificação do nome das minhas variáveis? Na verdade, dos meus componentes. Ok? Então, eu vou dar um ok aqui. Eu poderia também, por exemplo, mudar o nome dessa variável aqui, que é relativa a um rótulo. Deixa eu colocar. Olha só, tá JLabel 1. Eu poderia colocar LB de label, nome. Só que como ele está sendo criado e a gente não vai ter que mexer com eles, às vezes nem é interessante dar esses nomes, mas eu poderia. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou mudar de todo mundo. Esse vai ser o txt CPF. Olha que eu estou usando o padrão camel case aqui, né? Para não ferir as nossas regrinhas de antes. Continua o mesmo esquema. Txt RG. Depois, txt rua. Depois, txt número. Tá quase. Um txt bairro. E, por fim, o meu txt cidade. Tudo bem? Vou salvar aqui e deixa eu mostrar para vocês. Nós temos agora os nossos... Olha só, tá muito mais bonitinho, né? A gente consegue identificar, de fato, que é um campo de texto que tá pegando nome, outro CPF e assim por diante. Mas por que que eu tive essa preocupação e chamei a atenção de vocês agora, só agora para isso? Quando a gente roda, cadê a nossa telinha ainda? Quando a gente for executar o nosso botão limpar e for de fato tirar, né, apagar todo o texto que está digitado em cada um dos campos, a gente vai pegar esse componente para modificar o conteúdo dele. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá embaixo na nossa ação do botão limpar. Embaixo aqui desse... Embaixo não, vou deixar em cima. A gente vai começar, de fato, a limpar o conteúdo de cada um desses textinhos. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu preciso especificar qual é o campo que eu estou mexendo. Se eu quiser, por exemplo, olha, eu quero o meu txt nome. Para esse campo, eu quero modificar o conteúdo dele, ou seja, eu quero limpar.
Mas essa operação de limpar é uma operação de modificação também. E eu vou fazer o quê? Vou chamar um método. Ponto. Se é um método de modificar, começa com 7. Ele apresenta vários aqui para mim. Eu posso modificar várias coisas. Só que eu quero modificar o texto. Olha só o métodozinho ali. setText. E eu vou fazer o seguinte. Vou só abrir e fechar aspas. Por quê? Porque eu quero que o conteúdo seja limpo. Eu quero que o conteúdo ali seja modificado para nada. Tudo bem? E eu vou só mostrar um detalhezinho só com isso. Eu vou deixar só o txt nome modificado para nada. E vou colocar para executar. Rodar. Colocar aqui pro centrinho e o dono. Então, olha só. Vou digitar os dados. Aqui é Joyce, 1, 2, 3. Só para teste, vou colocar 1, 2, 3 em tudo aqui. Pra gente ver funcionando. Tudo bem? Então, olha só. Quando eu clicar no botão limpar, olha o que acontece. Vocês perceberam que ele limpou primeiro e depois apresentou a mensagem? Só que ele limpou apenas o campo de texto do nome. Tá errado? Tá incompleto, mas foi o que a gente especificou. Por quê? Novamente, quando a gente clica no botão limpar, ele chama esse método para ser executado. E olha o que tem aqui. Primeiro, ele modifica o conteúdo daquele campo de texto para nada. E depois apresenta esse pop-upzinho para mim. O que está faltando a gente fazer aqui, então? Além de limpar o campo de texto de nome, a gente precisa modificar o restante. Então, txt. Percebem que até para eu usar o Ctrl espaço é mais fácil? Se eu sei que começa com txt o meu componente, eu já começo digitando isso. Joyce, preciso gravar? Não, a ideia ajuda, gente. Então, nem precisa ser na mesma ordem, né? E vou colocar o setText aqui para todo mundo, para nada. Bairro já foi, cidade, setText para nada, txt, CPF não foi ainda, ponto setText para nada também, txt, nome já foi, número, setText para nada, txt, RG também, setText para nada, né? A gente tá limpando os campos e tá faltando da rua, não foi ainda, setText para nada. Tudo bem? Até poderia colocar essa mensagenzinha aqui de, olha, campos limpos com sucesso. Ou poderia não colocar nada também, né? Só vou deixar pra gente verificar e eu já tiro. Que às vezes tem uns pop-upzinhos que são chatos, né? A gente acha que tá ajudando e na verdade está só atrapalhando. Então, vamos supor que preenchi. E olha só, não vou preencher tudo. Se eu colocar em limpar, ele limpa os campos e apresenta, olha, os campos foram limpos com sucesso. Ok. Se eu preencher, vou colocar qualquer coisa, pessoal, aqui, só pra gente ver que tem tudo. Limpar. Ele vai passar em todos também e limpar tudo. Tudo bem? Se eu tiver colocado só o número e quiser limpar, ele vai limpar. Se eu tiver colocado só o bairro, quiser limpar, ele vai. Por quê? Na verdade, mesmo os campos que não tem nenhum conteúdo, ele já fala, olha, deixa eu limpar, porque caso tenha, eu já limpo tudo. Tudo bem? Ó, primeira funcionalidade, nosso primeiro botão. Tranquilo até aqui? Maravilha. Eu juro que eu vou parar de falar, pessoal, mas só mais um detalhezinho pra gente agora fazer o processo que seria meio que inverso. A gente foi colocando para cada um dos componentes um valor pré-determinado, que na verdade é o valor vazio. Então, podia ter ou não algum conteúdo dentro do text field e a gente limpou, certo? Só que vamos analisar agora o cadastro? Aí, vou tirar a mensagem, eu vou deixar como comentário aqui, mas eu vou deixar para não ficar toda hora pulando esse pop-up. Vou voltar aqui no design. Nós temos os componentes, bonitinho, o limpar já está funcionando. Agora, e o cadastrar?
Vou colocar para executar só para a gente analisar. Eu acho que esse processo de análise de funcionalidade, pessoal, é muito importante. Eu coloquei os meus dados, Rua Brasil, número 1, bairro Centro e a cidade de Campinas. A gente analisou o botão limpar, que quando eu clicasse era para limpar todos os campos. Mas e o cadastrar? Por enquanto tá só falando, né? Ó, ação vinculada ao botão cadastrar. Ok. Mas o que vocês acham que precisa... O que precisa acontecer aqui? O que a gente espera que o programa realize quando a gente clicar no botão cadastrar? O que vocês acham? Que ele grave os dados. Mas e o processo de gravar os dados, Rayane? A gente consegue ainda dar uma destrinchada nisso? O que vocês imaginam? Como que é o processo para gravar esses dados? Imaginam alguma coisa, alguma sugestão? Gravar os dados na classe. É isso mesmo, pessoal. Só que eu vou ainda colocar para vocês que a gente consegue dar uma destrinchada nesse gravar os dados. É exatamente esse o resultado final. Rayane e Aline estão corretíssimas. Só que tem um processo que às vezes passa despercebido pra gente. O que nós precisamos fazer? Quando eu preencho cada um daqueles campos e clico no botão cadastrar, o primeiro processo é pegar o conteúdo de cada um desses campinhos. Da mesma forma que a gente foi limpando o conteúdo de cada um dos campos de texto, agora a gente precisa fazer o quê? Olha, eu preciso pegar, né? Se tem o Joyce lá, eu preciso falar que, olha, aquele campo está retornando para mim o valor Joyce. A rua era Brasil. Eu preciso falar que o campo rua, né? O componente rua tem como conteúdo a string Brasil. E assim por diante. Tudo bem? E é isso que a gente vai fazer. Deixa eu voltar aqui, então. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu preciso identificar onde está o meu botão cadastrar. Tá aqui. Tudo bem? E o que nós vamos fazer aqui, então? Vou deixar o J-Option Pane para baixo. E a gente vai começar a especificar essas ações. O que eu preciso fazer, então? Vou primeiro pegar os campozinhos, depois a gente monta o nosso objeto DOM. Tudo bem? Preciso obter primeiro, então. Olha só. Eu sei que eu quero uma string relativa ao nome. Tudo bem? Tem uma string nome. E eu quero que essa minha string receba o conteúdo que foi escrito lá naquele componente. Qual que é o componente? É um campo de texto, então eu sei que começa com txt. E é o meu txt nome. Tudo bem? Só que isso é o componente. E eu quero o texto, perdão, eu quero o texto que foi escrito nele. Só de novo, eu vou chamar um método. Vou colocar um ponto. Eu não quero pegar, até mostrou ali pra mim, né, as opções. Eu não quero pegar um conteúdo que foi escrito nele. Eu já sei que começa com get. Eu quero pegar o quê? Eu quero pegar o texto que tá dentro dele. Get text. Tudo bem? Pronto, a gente acabou de pegar um nome. Só pra gente ver que tá pegando o mesmo nome, eu vou colocar aqui no meu Show Message Dialog que o nome no campo é mais, tudo bem? Pra gente ir adicionando palavrinhas, né, na mensagem. Eu vou pegar o conteúdo dessa variável que eu criei aqui, dessa minha variável do tipo string, nome. E vamos colocar para executar. Então, olha só. Cadastrar do. Se eu colocar aqui no cadastrar, ele colocou que o nome no campo é vazio. Por quê? Porque tá vazio. Vou clicar aqui e colocar, olha, agora é Joyce. Cadastrar. Nome no campo é, olha só. Se eu colocar agora que vai ser a Moana. Cadastrar. O nome no campo é... Então, percebem que ele está funcionando de uma forma dinâmica? Vai ser o José. Ele está pegando para mim. Tudo bem? Era só para a gente verificar que realmente estava pegando o nome. O que a gente vai ter que fazer, então?
Aqui tem duas formas, eu vou fazer de uma e de outra só para vocês verificarem que tem essa possibilidade. Eu poderia ir criando várias strings. E só um detalhe, pessoal, mesmo que a gente esteja trabalhando com número, o que ele retorna para a gente desse getText é sempre uma string. Mas, o número, por exemplo, ele não é uma string, a gente precisa fazer a transformação de dados. Mas vamos por partes. Então, primeiro, nome. Deixa eu ver o que é igual. TXT, bairro. Vou por partes, então. Bairro. Do TXT bairro, eu vou pegar o texto. Percebem que aqui em cima, olha, a gente vai fazendo set text. Agora a gente está fazendo get text e assim por diante. Depois do meu TXT, só para eu lembrar, pessoal, da cidade, então eu preciso criar uma string cidade, que vai receber desse componente txt cidade, ponto, get text. Depois, deixa eu ver o que mais que tem. Cidade, CPF, não foi ainda. Vou criar primeiro uma string CPF igual txt_cpf.get text. txt, o nome já foi, o número a gente vai ter que fazer uma transformação, mas vamos por partes. Vou chamar de string número, txt_número.get text. Deixa eu ver o que mais. Falta o RG e a rua. Então, string RG é igual. Desse meu campinho, desse meu componente, eu tô pegando o texto e rua. TXT rua.get text. Tudo bem? A gente poderia colocar aqui direto nome mais vou colocar só a cidade, só pra gente ver que realmente está funcionando. E a cidade é a cidade que está nessa nossa variável. Vou colocar para executar. Não tem como fugir, pessoal, desses testes. É até importante que vocês vejam isso, né? Porque às vezes a gente comete uns errinhos sem querer, é normal. Vão fazendo os testes de pouquinho. Por quê? Porque daí é mais fácil da gente identificar o que está acontecendo, onde que aconteceu o erro. Tudo bem? Cadastrar, então, olha, o nome do campo é Joyce e a cidade é Campinas. Tudo bem? Só que a gente pegou os campos, os valores. E eu quero transformar tudo isso, eu quero preencher uma classe que a gente já definiu aqui, né? Que é o dono. Tudo bem? E o que a gente vai fazer, então? Vamos voltar na nossa classe dono e aí são as duas possibilidades, olha só. Depois de pegar todos os conteúdos de cada um desses componentes, eu vou criar aqui uma referência de dono, que eu vou chamar de dono. Ele vai reclamar porque precisa adicionar, olha, add import for modelo.dono. Por quê? As nossas classes dono e painel cadastro dono estão em pacotinhos diferentes. Para que ele consiga utilizar a minha classe dono, ele precisa fazer essa importação. São os includes agora. Tudo bem? Então, eu vou adicionar aqui um add import, pronto, tá reconhecendo. Só que eu preciso inicializar, igual new dono. Tudo bem? Acabamos de criar um dono. Só que se a gente lembrar também lá das aulas que a gente começou a trabalhar com Java, esse dono tá com os campos vazios. E a gente precisa passar o quê? O nome que a gente pegou no componente para dentro do dono. O bairro para dentro do endereço do dono. A cidade para dentro do endereço do dono. O CPF para dentro do dono. E assim por diante. É isso que a gente pode fazer. Desse meu dono, que nós acabamos de criar, eu quero modificar. Então, bom, olha só, a gente vai começar a utilizar os métodos que nós criamos. Ponto, set, eu vou modificar o nome. E o que eu passo como nome aqui? É justamente esse nome que eu peguei na string.
Tudo bem? Tem uma forma mais direta de fazer isso. Eu já mostro para vocês e deixo as duas opções. Dono.set CPF. Recebendo o que? O CPF que a gente criou aqui em cima. Percebam só um detalhe, pessoal, que não daria para eu fazer isso daqui. Tá dando? Já até mostra para mim que tá com problema. Por quê? Primeiro que nome CPF não existe até esse momento. E mesmo que eu tivesse só declarado aqui em cima, ele não teria pegado o conteúdo ainda. Então, peguei o que está dentro dos componentes e agora estou colocando para dentro do dono. Então, vamos lá. Dono.set RG, que é o nosso RG. Dono.set... Tá faltando o telefone ali, né? Já adiciono já. Só que olha só, olha o endereço. O que está acontecendo? Aí tem duas formas diferentes aqui também. O endereço, ele representa, se eu for fazer o set endereço, olha o que ele está esperando receber. Um objeto do tipo endereço. Eu posso fazer de duas formas aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Antes de chamar o dono.set endereço, eu teria que criar um endereço que eu vou chamar de end dono, é o endereço do dono. Igual a new endereço. Tudo bem? Criei um objeto endereço. E agora eu vou colocar os dados dentro dele. Do meu endereço dono, eu quero modificar a rua. E o que eu faço? Olha só que ele já reconheceu errado, né? Pega a rua. Tudo bem? Modifica a rua. Do meu endereço do dono, eu quero modificar o bairro, recebendo o bairro que a gente pegou ali em cima. Do meu endereço dono, eu quero modificar a cidade, com a cidade que a gente pegou lá em cima. Do meu endereço dono, eu quero modificar... Tá faltando CEP também, tá faltando CEP e telefone. Então, eu não vou colocar aqui ainda. Mas tá faltando a gente colocar o número. Olha o que vai acontecer aqui. Erro. Por quê? O nosso número tá aqui como texto. E quando a gente chama esse método setNúmero, olha o que ele recebe. É um inteiro. Então, deixa eu até mostrar para vocês como que a gente faz essa conversão. Eu vou chamar esse meu número aqui de número estrito. Vou chamar de número T aqui, que vai ser um número texto. Tudo bem? O que eu teria que fazer então aqui? Olha, eu vou criar um inteiro, que vai ser um número transformado. E o que eu preciso fazer? Existe uma classe dentro da linguagem, né, de Java nesse caso, que é chamado de integer. Ele encapsula, na verdade, ele tem dentro dessa especificação dessa classe vários métodos para tratar coisas relativo aos inteiros. Tudo bem? E eu posso chamar um método dentro dessa classe integer, né, que é de inteiros, que é de passar para inteiro. Olha só, parseInt. Olha o métodozinho aqui. Esse método parseInt, ele passa para inteiro o quê? Uma string que ele recebe. Se eu chamar esse método, então, e passar o número, ele vai retornar para mim o número T aqui, que é o número que a gente pegou do textinho. Ele está pegando esse número que está sendo representado através de uma string e está fazendo o quê? Passando para inteiro. Depois de passar para inteiro, ele está colocando dentro do meu número transformado. Então, poderia passar agora aqui o meu número transformado. Tudo bem? Pessoal, isso aqui eu estou fazendo de uma forma mais indireta, mas eu já mostro para vocês como que a gente faz já diretão. Depois de ter preenchido todos os campos do endereço, né? Já peguei a rua, o bairro, a cidade, o número. Bairro, a cidade, o número tá certo, né? Bairro, cidade, número. Tá faltando a rua? Não, a rua já foi. Agora sim, eu posso falar que do meu dono, eu quero modificar o endereço por completo. E passo meu end dono. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar. Tranquilo, pessoal? Espero que... eu juro que, Eduardo, que depois dessa eu paro.
tá bem? Porque daí eu acho que vocês vão começar a fazer isso até para não ficar muita coisa e vocês não ficarem desesperados aí. São detalhezinhos. Mas deixa eu mostrar para vocês uma forma mais... Eu não sei. Eu prefiro dessa outra forma, mas vocês podem ficar à vontade. É que eu acho que dá para economizar código. Dá pra gente fazer isso tudo aqui junto. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar como comentário pra gente ter isso. E eu vou fazer de uma forma mais direta. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. A gente está tratando do botão cadastrar. E se ele vai cadastrar, em relação à telinha do dono, ele vai cadastrar um dono novo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu vou criar um novo dono. New dono. Tudo bem? Então, estou cadastrando um novo dono. Esse dono, eu quero modificar o campo nome dele. E o nome dele, da onde que vem? Eu posso colocar direto aqui. Esse nome vai vir do meu campo txt nome, tudo bem? Só que isso é um componente, lembra? E eu quero pegar o texto. A gente está chamando um método, uma funcionalidade que recebe o resultado de outro. Do meu dono, eu modifico o nome. Aqui dentro desse parênteses, vem o conteúdo que vai ser modificado, que vai ser utilizado para ser armazenado. Onde está esse conteúdo? Está no componente txt nome, só que ele é um componente. O texto que está nele vai ficar menorzinho, aí vocês escolhem. Não tem diferença de um do outro. CPF, eu quero modificar o CPF do dono. Onde está o CPF? Está no componente txt CPF, só que dele eu quero pegar o texto que está ali dentro. Get text. Mesma coisa pro set RG. Onde está o RG? Está no txt RG, só que dentro desse componente eu quero que você retorne para mim o quê? O texto. Get text. Dono.set. Faltando. Aí esse aqui eu acho que é um pouquinho chatinho. Dá de duas formas. Deixa eu só mostrar para vocês. Olha só. Ou ainda, não, deixa eu fazer de uma forma mais tranquila mesmo, para não apavorar vocês. Eu mostro isso na próxima aula. A gente acabou de preencher os campos do dono. Agora eu vou criar um endereço aqui, que eu vou chamar de só end mesmo, para ficar mais curtinho. É um novo endereço. Tudo bem? Porque primeiro a gente compõe o endereço e passa esse endereço para o dono. Então, do meu end, a mesma coisa. Eu quero modificar a rua. Onde está o conteúdo da rua? Está no txt rua e o texto que está lá dentro, get text. Do meu endereço, eu quero modificar o bairro. Onde está o bairro? Está no txt bairro e eu pego o texto que está lá dentro. Do meu endereço, eu quero modificar a cidade. Onde está o conteúdo da cidade? No txt cidade, ponto, pego o texto, get text. O que está faltando? End.set, o CEP está faltando. Olha o número que vai ficar um pouquinho maior. Eu quero modificar o número, então, end.set número. Só que eu não posso fazer isso aqui direto. Txt número, ponto, get text. Por quê? Ele vai até acusar um erro para mim. Porque o número é o inteiro. E o que ele retorna aqui de texto do txt número é uma string. Ele já está falando, olha, tá com tipos incompatíveis. Então, o que eu quero fazer? Vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl X aqui. Antes de pegar já direto esse conteúdo, esse texto do número, eu vou falar, olha, chama para mim um método da classe integer. Qual método? Você vai ter que passar para inteiro algum conteúdo. Qual que é esse conteúdo? É o texto que está dentro do txt número. Tudo bem? Tá faltando só um fecha-chaves, parênteses aqui. É uma forma mais direta, né? Fica menorzinho, mas não tem diferença de um do outro. E tá faltando o que agora? Do dono, eu quero modificar o endereço com o meu endereço completo.
Tudo bem? Até aqui, deixa eu colocar como comentário, que agora a gente não tem mais nome e cidade. Ok? Tá faltando, pessoal, um detalhezinho, né? Tá. Eu esqueci de colocar aqui no meu design, deixa eu adicionar rapidinho. Tá faltando uns detalhes. Tá faltando o telefone. Vou selecionar todo mundo para colocar para baixo. Tá faltando o telefone e tá faltando o CEP. Então, vou só colocar para baixo um pouquinho. Só ficou feio, né? Rua. Aí. Vou aqui dos meus componentes, vou colocar um novo label. Que vai ser telefone. Vou colocar, cadê? Um text field. Vou aumentar um pouquinho só para ficar no... E vou tirar esse texto, né? O texto. Beleza. Agora... Tá feio isso, não é? Eu vou colocar aqui de qualquer jeito e depois eu dou uma arrumada. Que daí essa é questão de layout só. Cidade, e tá faltando então mais um label. Alinhado. Enfim, eu começo a ficar com desespero aqui, pessoal. CEP. E tá faltando mais um text field. Justamente pro Elaiá. Pro CEP. Tá tudo desalinhado, mas deixa eu arrumar, né, gente? Tá feio demais. Enfim, eu vou deixar desse jeito que é só pra eu não me prolongar muito aqui, só pra gente adicionar. O que que falta, então? O telefone ainda não tá com o nome correto, né, segundo os meus padrões aqui. Vou colocar de TXT telefone. E o CEP também, eu vou colocar o TXT CEP. Ok. Posso voltar, então, no Source. Deixa eu ver se... já daí pra ir direto, com duplo clique. E eu consigo, então, do dono, eu quero modificar o telefone. E agora eu tenho telefone, né? Tá no TXT. Telefone.get text. Maravilha. E tá faltando do endereço 7 CEP, que agora eu tenho, tá no TXT. CEP.get text. Prontinho. Acabamos de pegar os dados. Tudo bem? Deixa eu só ver um detalhe, que no dono, eu não lembro se a gente fez o toString. Olha só, deixa eu voltar até pra mostrar outra coisa pra vocês, rapidinho, eu juro que eu tô acabando. Eu vou tirar aqui do comentário o meu JOption Pane, só que eu vou modificar a mensagem aqui. Se eu quisesse, por exemplo, colocar, olha, tal pessoa foi cadastrada com sucesso, que na verdade não foi ainda, pessoal, a gente pegou e montou o dono, mas ele não tá na listinha de cadastrados ainda. Mas eu poderia colocar aqui, olha, cadastro efetuado com sucesso. A gente não tratou tudo ainda, mas tá em passos D. E se eu quisesse mostrar, por exemplo, o conteúdo do meu dono? Se eu colocar para executar desse jeito, cadastrar dono, aí tem o nome Joyce. Vou colocar tudo 1, 2, 3, pessoal. Ai, tá muito feio, né? Perdão, gente, eu arrumo depois. Eita. Não tá querendo funcionar comigo, meu bem. Vamos lá. Cadastrar. Olha só o que acontece. Cadastro efetuado com sucesso. Modelo.dono, @ um código doidão. Por quê? Quando a gente coloca... Eita. No código que ele vai apresentar esse objeto inteiro, ele não consegue identificar que, olha, o que você quer que eu apresente do dono? Tudo bem? Então, toda vez que a gente chamar isso, ele vai apresentar aquela referência do dono. Mas tem um jeito rapidinho pra gente fazer, que dá pra gente modelar isso. Olha só, eu vou voltar na minha classe dono, e da mesma forma que a gente criou de forma automática os nossos métodos set e get, eu poderia fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou
apertar aqui no meu teclado Alt Insert. Ou ainda poderia ir em Source, e eu tenho aqui Insert Code, é inserção de código, que tem o atalho, né, Alt Insert. E ele mostra para mim um métodozinho, ó, toString, então é para string. Eu estou transformando o conteúdo que o meu objeto está armazenando numa string só. E eu posso falar, olha, o que eu quero que componha essa string? Eu quero nome, CPF, RG, endereço, código e telefone. Eu vou deixar tudo, só pra gente ver, pra gerar. Ele criou. Vou colocar para executar de novo, para vocês verem o que vai acontecer agora. Mas antes, deixa eu colocar um /n só para não ficar grandão. Com sucesso, /n. Pronto. Run file. E cadastrar, dono. Vou colocar só que a Joyce aqui, e depois tudo vai ser 9, só pra gente testar. 999. Cadastrar. Olha só, cadastro efetuado com sucesso. É um dono, nome igual a Joyce, CPF igual a 9, ficou tudo 9. Mas olha o que aconteceu no endereço. Por quê? O endereço, ele representa uma classe, ele representa um modelo também. Só que ele não consegue, ele não sabe como que ele precisa se traduzir através de uma string. E o que a gente pode fazer? Olha, eu juro, pessoal, que é a última coisinha. Da mesma forma que a gente criou o toString para o dono, eu posso adicionar aqui também. Alt Insert, quero criar o toString com tudo. E vou gerar. Olha só, return, endereço. E mais ainda, a gente poderia colocar o nosso jeitão. Se eu quisesse, por exemplo, eu não quero que apareça endereço. Não, só quero que apareça rua, 2 pontos, mais a rua, vírgula. Não quero vírgula CEP, não. Quero vírgula, mais número, mais. Percebem que o mais é só pra gente ir concatenando as coisas, juntando palavrinhas. Depois, número, vou colocar um /n, bairro, igual, concatenar com o bairro. Depois, deixa eu só colocar para baixo. Bairro já foi, né? Bairro já foi. Mais um /n também. Cidade. /n, não ZN. /n, cidade. Mais a cidade. E por fim, mais o /n também. Já coloquei, não. /n, CEP, 2 pontos. O CEP, ponto e vírgula. Eu formatei a string, só para vocês verem que dá, né? Precisa, não necessariamente, mas se eu quiser eu posso. Como está sendo gerado automaticamente, ele cria um certo padrão. Deixa eu colocar direitinho aqui dessa vez, só para a gente ver que fica certinho. Opa, telefone. A rua vai ser Brasil, número 12, o bairro vai ser Centro, Campinas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faltou um aqui. E vou cadastrar. Então, olha só, cadastro efetuado com sucesso. Do dono a gente não modificou, então ficou no parzinho. Nome, o valor do nome, CPF, valor do CPF, RG, valor do RG. Esse end vem do dono. E daí, olha a nossa formatação. Rua, 2 pontos. Brasil, vírgula 12. /n, bairro Centro, /n, cidade Campinas, /n, CPF, esse número. Aí, isso aqui continua da onde? Do dono. A gente poderia formatar também. Tudo bem? Só para vocês verem que existe esse método. Tudo bem até aqui? Vocês têm bastante trabalho essa semana. Mas por partes. Então, mas o que eu queria, né, passar para vocês hoje era, primeiro, como que a gente vincula ação a botões? E olha só, não precisa ser só botões, não. Tem outros componentes que podem também ter associado alguma ação. A gente pode definir lá nos eventos. De uma forma geral, a gente está utilizando nos botõezinhos, né? Então,
o botão. E na verdade, pessoal, a gente associou também na tela principal. A gente associou as nossas ações com os nossos menuzinhos, né? A gente foi lá no dono, lá no nosso evento, a gente já tinha definido a ação do menu cadastro, chama a telinha para compor aqui e assim por diante. Beleza, então conseguimos definir agora para os botões. De uma forma geral e por enquanto, para o cadastro, a gente conseguiu limpar, nas telinhas de cadastro, limpar os campos, já está limpando. E, além disso, a gente está fazendo o que? Também pegando já os dados. O que está faltando? Esses dados, além de montar o nosso dono, que é o nosso exemplo aqui, nós precisamos também adicionar esse dono na nossa base de dados, na nossa listinha de donos cadastrados. Ele precisa estar lá. Tá faltando outro detalhe, né, também, que depois de cadastrar, a gente podia limpar o campo, mas vou deixar isso para a semana que vem. Tudo bem? Então, proposta para vocês para essa semana. Verifiquem onde vocês têm o cadastro de vocês, o que já dá para ir tratando, conforme os modelinhos que vocês montaram. Já façam isso. Vai ter para limpar os campos? É interessante, né? Para o usuário não precisar ficar seleciona e apaga, seleciona e apaga. Então, criem a limpeza dos campos. Já verifiquem se está pegando bonitinho o conteúdo que o usuário está digitando. Tudo bem? Porque daí na próxima semana a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a adicionar os donos numa lista. Toda vez que eu cadastrar, ele vai para uma listinha. Então, se tem um cadastrado, vira 2. Depois, 3. E a gente também consegue modificar o código que está lá. Por quê? Porque a partir disso, a gente vai conseguir... Deixa eu colocar só para mostrar para vocês. A partir do momento que a gente consegue cadastrar vários donos, a gente vai ter uma modificação na tela de cadastro do animal, porque os donos vão começar a aparecer aqui. Tudo bem? Então, a gente precisa da lista de donos, para que a partir da lista de donos cadastrados, a gente consiga cadastrar o animal. Além disso, a partir do momento que nós temos uma listagem de donos, a gente consegue fazer, então, as opções de editar, listar. Porque está dependendo disso, né? Sem cadastro a gente não tem nada. Tudo bem? Tranquilinho? Vão surgir dúvidas, pessoal, isso é normal. Mas é importante que vocês peguem para fazer. A aula vai ficar gravada, já está sendo gravada, deixa eu até parar aqui, vou parar a gravação.